Começar, porque amanhã todo mundo sabe que a Netflix está lançando um novo filme, que é o filme Elise, Sombras de uma Mulher, que vai contar o que aconteceu no apartamento onde ela morava com o marido, que fica na Vila Leopoldina, Rua Carlos Weber. E eu vou contar daqui a pouco que eu tenho um amigo que mora naquele prédio, que conhecia o casal, e eu vou contar algumas particularidades do que ele sabe. Mas o que acontece? Está um buchicho na internet dizendo o seguinte: vão passar pano ou não para Elise Matsunaga, e eu quero logo explicar para vocês o seguinte. Nós aqui do canal, nós temos um vídeo completo sobre a história da Elise Matsunaga, é um dos vídeos mais vistos. Mas o que acontece? Está tendo um movimento na internet por causa desse vídeo que vai ser lançado amanhã, essa série da Netflix que vai ser lançada amanhã, Elise, Sombras de uma Mulher. Ou seja, tem muita gente dizendo que esse filme vai romantizar o que realmente aconteceu. E digo mais, esse filme teria, em tese, nós vamos ver amanhã, mas é o buchicho da internet, Detetive Alan, que eles vão passar um pano para Elise Matsunaga. Mas passar um pano em que sentido? Eu vou te explicar. Que ela teria sido agredida, que ela agiu em legítima defesa da honra, que aconteceu, na verdade, um crime passional e ela só errou em ter esquartejado porque a morte, em tese, na visão de muita gente, e talvez amanhã o filme vai reforçar o quê? Que eventualmente ela teria o direito de ter matado um homem que estava insultando e mexendo com o emocional. É mais ou menos isso, né, Detetive? É isso. Vamos ser sinceros, né? O documentário que saiu, acredito que também produzido pela própria Netflix, meio que já fez isso, né, Lordello? A visão popular, assim, referente ao caso, que na verdade talvez ela represente uma mulher forte, que não deitou pro homem, que era um pouco escroto. E a gente não, né, a gente pode até depois entrar sobre as atitudes dele, mas a gente tá falando de um caso extremo onde teve uma vida perdida e esquartejada. Não, mas não tenha dúvida, é outra coisa. Muita gente que está induzida a essa romantização dessas séries que aparece não só na Netflix, mas em outros canais aí da TV fechada. Nós aqui, daqui a pouco, eu vou te contar o que aconteceu no apartamento, para que se você assistir amanhã ou logo depois esse filme da Netflix, você vai saber a realidade aqui no canal Na Cena do Crime. Mas antes, eu queria mostrar a atriz principal, que é a Lorena Comparato, ela que faz o papel de Elise Matsunaga. Nós temos aí a foto dela e ela é muito parecida realmente com Elise. Vamos colocar a foto dela, só para vocês terem uma noção, a foto dela e a foto também do ator que faz o papel do Marcos Matsunaga. Vamos colocar a foto da Elise Matsunaga e também do Marcos. Por quê? Porque realmente eles escolheram, Detetive Alan, os atores corretos. Eles escolheram porque realmente, dá uma olhada. O casting foi muito foi parecido. né? Não, aí, olha, nós estamos mostrando à sua direita o casal de atores, a Lorena e o outro ator. E na esquerda nós estamos mostrando quem? Os verdadeiros. E realmente eles escolheram os atores certos. A gente percebe que foi escolhido a dedo esses atores, que vai ter essa nova série na Netflix, que eu tenho certeza que o Brasil inteiro vai assistir. Mas a nossa intenção aqui hoje é mostrar a verdade do inquérito policial para que, se eventualmente essa série é romantizada, você vai poder dizer, não, lá Na Cena do Crime eu estou sabendo de tudo e eu vou te mostrar as cenas que nós conseguimos desse crime. O ator que faz o papel do Marcos Matsunaga, da família Ioki, é o Henrique Kimura. Nós temos fotos aí do ator Henrique Kimura, que é a pessoa descendente de oriental, que escolheram, que realmente é bastante parecido com o Marcos Matsunaga. Eu achei ele um pouquinho mais magro, viu, Detetive Alan? O real, o da vida real, que foi morto e foi esquartejado, era uma pessoa descendente de japonês, era um cara de 1,90 m, pesava quase 120 quilos, mas o ator, ele é um pouquinho mais magro, mas realmente é parecido. Eu queria colocar, eu vou ler para vocês, o que a Lorena disse
agora, antes da pré-estreia do filme, ela fez uma colocação muito interessante. Eu vou colocar aqui na tela e eu vou ler para você, entre aspas, o que ela avalia. Ela disse o seguinte: acho muito complexo a gente ser fã de uma assassina. Acho sempre muito complexo a gente falar dessa questão da violência e de nós mulheres acharmos que retribuindo na mesma moeda da violência que é tão feita com a gente, vai ter uma solução. Isso foi dito pela própria Lorena, que fez o papel da Elise Matsunaga. O problema, volto a repetir, há muita gente dizendo que normalmente esse tipo de série, Detetive Alan, traz um romantismo, traz uma pitada do autor, tentando deixar os atores, principalmente aquele ator mais violento, trazendo ele de uma forma mais delicada. Você acha que vai acontecer isso? Olha, só realmente lançando o filme pra gente ter a certeza, mas tudo indica que pelo menos o comportamento da Netflix nesses documentários, né, tem sido mais mostrar a perspectiva da pessoa mais famosa, no caso, a Elise como assassina, né? Então, eu tenho a impressão que vão romantizar, sim, e talvez tentar surfar numa onda ali de mulher forte ao invés de uma criminosa, né? É verdade. Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou trazer para você tudo o que aconteceu lá no apartamento. Nós vamos fazer um resumo da história. E o porquê é bacana você ter ciência disso? Porque eu tenho certeza que você deve assistir esse filme novo e aí você vai poder fazer uma comparação do que nós estamos trazendo, que é o que a Polícia Civil, o DHPP, levantou. Bom, tudo começa em 2004, quando Marcos Kitano Matsunaga conhece Elise Araújo, que depois virou, casando com ele, Elise Araújo Matsunaga, e eles se conheceram aonde? Eles se conheceram num site de prostituição. Por quê? Porque Elise Matsunaga é do interior do Paraná, ela veio para São Paulo, pois ela já veio do Paraná, ela já era garota de programa. E aí, o que acontece? Em 2004, o Marcos Kitano Matsunaga, ele era detetive, não sei se você sabe, ele era casado. Ele era um cara casado, mas ele gostava de sair com garotas de programa mesmo sendo casado. E aí o que aconteceu? Ele fez um programa com Elise Matsunaga. Em 2004 ele era casado. Mas o que aconteceu? Ele acabou gostando do programa, ele acabou se interessando com Elise Matsunaga e aí eles passaram a ter um affair. O que eu chamo de affair? Ele começou a sair com uma certa persistência com Elise Matsunaga. É mais ou menos assim, eu sou casado e eu tenho uma garota de programa que eu estou namorando, tá? Ou seja, isso aconteceu realmente em 2004. Mas eu queria te contar um pouquinho de quem era o Marcos Kitano Matsunaga. Ele nasceu em São Paulo. E o avô do Marcos, eles são fundadores de uma empresa muito famosa, que é a empresa IOC, que é uma empresa do ramo alimentício. Essa empresa, só para vocês terem uma noção, ela foi inaugurada, construída em 1960 e é uma das grandes empresas do gênero. Quem nunca ouviu falar das pipocas IOC e de outros produtos de gênero alimentício? Mas o que acontece? Então você tem o Marcos, que é um cara rico. Ele era CEO da empresa IOC. E aí você tinha o quê? A Elise Araújo Giacomini, que é o nome dela original, de solteira. Ela é de uma família muito humilde. Ela nasceu na cidade de Chopinzinho, interior do Paraná, uma cidade que tem menos de 20 mil habitantes. E aí o que acontece? Pouco tempo lá em Chopizinho, ela era uma menina bonita, uma loira, olhos claros, uma menina magra, e ela com vontade de ganhar dinheiro, com vontade de ser alguém na vida, mas não de uma forma de trabalho ou querendo ser modelo. Ela se muda para São Paulo e, principalmente por causa da sua beleza física, ela de imediato já se inscreve em sites de garotas de programa e nós temos aí algumas imagens lá daquela época, 2004, 2005, aonde ela usava, a detetive Alan, o nome de Kelly. Ela não utilizava o nome de Elise Araújo Giacomini. Ela era a vulga Kelly de sites caros de garotas de programa. Sites caros por quê? Porque ela era jovem,
porque ela era bonita e ela poderia realmente cobrar mais caro. Nós levantamos, na época que nós fizemos o vídeo aqui no canal, o anúncio dela tem uma frase muito curiosa, Detetive Alan, que eu queria repartir com todos vocês que estão na live, porque ela falava o seguinte: sou uma loirinha muito carinhosa, você não vai se arrepender. É tudo que um cara casado quer. Uma loirinha carinhosa e que você não vai se arrepender, pagando um determinado valor para ter os meus apetrechos sexuais por uma noite. Mas no caso desse casal não foi uma noite. Eles passaram realmente a ser um casal que namorava. E a gente sabe, com a experiência de vida que a gente tem, muitos homens casados têm namoradas garotas de programa. Alguns deles falam para a mulher o seguinte: eu tenho dinheiro, eu sou rico, para de fazer programa, eu pago o flat onde você mora e você sai comigo. Então muita gente, Detetive Alan, acaba realmente fazendo isso. Mas naquela oportunidade, só para você ter uma noção, Elise tinha apenas 18 anos de idade e ela colocou no perfil dela o que ela chamava de medidas esculturais. Ela falava: eu sou a loirinha carinhosa, eu tenho 1,65 m de altura, apenas 50 quilos, eu sou magra, cabelo loiro, sedoso, olhos claros e o meu manequim é 36. E naquele site que ela tinha, que a gente levantou, ela tinha 20 fotografias onde ela se exibia, mostrando a beleza dela, sem mostrar seio, sem mostrar órgão genital. Sexy sem ser vulgar. Mas uma coisa assim, mais de um perfil mais elitizado, buscando o quê? Buscando um perfil de homem elitizado, e ela achou. Só para vocês terem uma noção, a Polícia Civil, através do HPP, levantou que durante 3 anos eles mantiveram um relacionamento aonde o Marcos Quitano era casado. Então, nos momentos de folga, falava para a mulher que ele tinha uma reunião à noite e, na verdade, ele faz o quê? Ele teve esse relacionamento com a Elisa. Mas aí, a paixão entre os dois foi grande. Ou, pelo menos, Detetive Alan, o Marcos se apaixonou por ela. E ele fez o quê? Ele se separa da mulher dele, que não era garoto de programa, ele se separa da mulher dele em outubro de 2009. E aí a conclusão que a gente acaba tendo é que, eventualmente, ele se apaixonou. Só para vocês terem uma noção, ele apresentou a Elise para a família, é claro, não como garota de programa. Ele se apresentou como uma menina de família e ele fez uma festa de casamento de arromba. Por quê? Porque ele era da igreja anglicana, foi feito um casamento na igreja anglicana e depois uma festa de arromba num grande buffet em São Paulo para 300 convidados. Dá uma olhada. Era um festão, né? Vocês lembram daquele filme Pretty Woman? Sim, sim. É um Pretty Woman Roberts, da vida real, aqui verdade. dos trópicos, aqui do Brasil. Ou seja, é um homem muito rico. Olha o beijo que ele dá na mulher. Então, dá uma olhada o que aconteceu. Ele buscou uma garota de programa para ter sexo. Ele deve ter encontrado carinho, deve ter encontrado uma pessoa que lhe deu algum tipo de afeto. Ele se apaixonou, se separa da mulher, se casa na igreja anglicana, festança para a família dele e a família dela não participou da festa. Ele escondeu a família de Elisa, uma festa para 300 convidados e em seguida eles se mudaram para um super apartamento que eu acabei conhecendo esse prédio, que fica na rua Carlos Weber. Nós temos a foto do apartamento para vocês verem. É um super apartamento ali na Vila Leopoldina, é um prédio de classe média alta, classe alta. E esse apartamento, eu tenho um grande amigo meu que mora lá. Dá uma olhadinha lá no alto e tem um único apartamento que é o duplex cobertura. São apartamentos de quase 300 metros quadrados de área, de um piso, grande, e ele tinha 2. Ou seja, a cobertura duplex era de Marcos Matsunaga. E o que aconteceu? O casal foi morar em 2010 nesse super apartamento no bairro da Vila Leopoldina. Mas o que aconteceu? Em 2010,
Eles estariam apaixonados, ou pelo menos o Marcos estava apaixonado. Em 2011, ela engravida e nasce a filha do casal. Nasceu uma menininha muito bonita, mestiça. Nasceu a filha do casal. E é claro que nesse momento a mãe passa a dar uma atenção mais especial à filha pequena, pois ela era mãe de primeira viagem. Mas olha o que nós descobrimos. A partir de poucas semanas ou de poucos meses do nascimento da filha, a Elisa, que era matreira, a Elisa, que era uma mulher desconfiada, a Elisa, que sabia que o marido dela gostava de garota de programa, ela começou a desconfiar de um certo afastamento do marido. E aí, sabe o que aconteceu? Os desentendimentos começaram. E aí, vamos lá. Em maio de 2012, imagina aquela mulher, detetive Alan, desconfiada, ela começa a fazer o quê? Ela tenta olhar o WhatsApp do marido. Ela conseguiu a senha do computador do Marcos, que deu uma bobeada. E, em maio de 2012, ela descobre uma troca de e-mail do marido com uma garota de programa de um site que eu não sei se existe ainda hoje, chamado Escortes Vogue, onde a Elisa também tinha publicidade na época que ela era garota de programa. Entendeu? Então, olha que interessante, a Elise, tá? A Elise, nós temos a fotografia do site, da Vogue, só para vocês darem uma olhadinha. Olha que curioso, a Elise trabalhou com esse site, ela arrumava clientes nesse site. E agora a coisa mudou, porque o marido dela tinha conhecido uma garota de programa no mesmo site e o marido, em tese, estaria traindo Elise Matsunaga. Bom, o que aconteceu? Isso a gente descobriu porque eu tive acesso ao inquérito policial do DHPP e em maio de 2012 a Elise procurou um advogado, detetive Alan, porque ela queria saber os direitos dela de um possível divórcio. Então, ela já tinha uma noção que se o marido picasse a mula, ela tem a filha, o que ela poderia ter de renda? Ela ficaria com o apartamento? Qual que seria, eventualmente, uma pensão alimentícia? Mas ela tentou manter o casamento. Ela tentou ser mais presente, ela tentou ser mais caliente com o marido, porque ela percebeu que se ela eventualmente se separasse, não seria interessante para ela, talvez financeiramente. Mas aí o que aconteceu? Eu entendo que foi a grande burrada que Elise Matsunaga fez e eu queria saber a sua opinião aqui no chat do Na Cena do Crime. No dia 13 de maio de 2012, e eu gosto de datas, eu gosto de colocar você na cena do crime. No dia 13 de maio de 2012, ela procura um detetive famoso, um detetive caro, um detetive particular. E ela disse, eu quero que você siga o malandro do meu marido, porque eu acho que ele tem uma amante. Eu quero provas. Se ele tiver amante, eu quero provas que ele tem essa amante, pois ela acreditava, ela imaginava que, tendo provas, ela poderia levar algum tipo de vantagem no processo de separação eventual ou até mostrar para a família dele e falar, olha, o seu filho, o seu neto é um sem vergonha porque ele está me traindo. Bom, aí ela combina com o detetive o seguinte, o detetive falou, olha, o ideal é que você saia da cidade de São Paulo e deixe o seu marido à vontade. E aí a Elise gostou muito da ideia, ela fez o quê? Ela falou para o marido, olha, eu vou viajar porque eu preciso ver minha mãe lá no interior do Paraná, na cidade de Chopinzinho. E aí, o que a Elise fez? A Elise passou todos os números telefônicos, passou as placas do carro, disse, olha, ele trabalha aqui, ele mora aqui, ele passou tudo que tinha de, eventualmente, da rotina do Marcos Matsunaga. Por quê? Porque naquele momento ele ia ser seguido. O detetive recebeu toda a orientação de Elise Matsunaga, mas aqui eu quero que você ouça agora, sabe o quê? O áudio do detetive.
Dá uma olhada. Isso, gente, é lá de 2012. Porque o filme sai amanhã, você vai poder comparar o que é verdade e o que é mentira. E aqui na cena do crime, você sabe que a informação é toda policial. Vamos ouvir o que diz o áudio. Passou os nomes e queria que a gente seguisse isso para saber se ele estava encontrando com alguma delas. Esse é o detetive, tá? Esse é o detetive que foi ouvido na Polícia Civil. O detetive, ele registrou, ele conseguiu mostrar de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque o Marcos estava sozinho naquele fim de semana em São Paulo e Elise viajou para o Paraná, lá para Chopinzinho. E eu queria te mostrar tudo, ou inicialmente uma parte do que o detetive encontrou do Marcos Matsunaga com a amante lá do site de garotas de programa. Dá uma olhada, ó. Ó, é o carro do Marcos, tá? Olha lá, ele já tá com a garota de programa. Olha lá, ele levou ela num dos bares mais caros na cidade de São Paulo, que fica nos Jardins. Nós vamos mostrar daqui a pouco as cenas. Tá aí, ó. Tá aí. Tudo isso, o detetive, ele foi com uma câmera especial, com todo o equipamento que ele tem, deve ter custado caro. Ele fez o quê? Ainda, né? Ele começou a seguir. E quando a mulher viajou, o homem se sentiu à vontade para até dormir no flat em que ele pagava para a namorada. O detetive registrou tudo e nós temos mais imagens da época que foram juntadas no inquérito policial. Vamos ver. Nós temos essas imagens? A gente tem um detetive falando aqui, a gente vai... Vamos lá. Olha lá. Aí é dentro de um famoso bar que não existe mais, é um bar-restaurante, que era o Alute Alute, na rua do Hotel Fasano. Tá? Ó, o carro chegou, ele pegou, ele tá na frente, esse bar era tremendamente... Olha lá, olha ele... E o detetive entrou também lá, detetive Alan. Uhum. O detetive entrou e ele filmou tudo. Ele filmou tudo. Ou seja, a prova na mão. A Elise na casa da mãe e ele fazendo o trabalho de detetive particular. E volto a repetir, é um trabalho legalizado. A legislação brasileira permite que a pessoa faça um curso de detetive particular, monte um escritório, faça propaganda e esse tipo de serviço é legalizado. Elise ficou furiosa quando descobriu que o restaurante e os lugares que ele levava a detetive e a amante eram os lugares onde ele levava a Elise. Ou seja, ele era conhecido nesses locais e o cara de pau acabou levando nos mesmos lugares. Vamos ver mais um trecho da captação do detetive. Foi nos restaurantes que ela comentou com a gente que ela conhecia até os maîtres. Bom, ou seja, isso trouxe para ela vamos dizer assim, um sentimento pior ainda. Ele falou, pô, ele tá levando nos lugares aonde eu frequento, aonde eu já tenho amizade com todo mundo. E eu quero te mostrar agora esse restaurante Alute Alute, que foi fechado, é uma ruazinha pequena. Você desce a rua Doc Lobo, lá no final, antes de chegar na rua dos Estados Unidos, tem uma rua direita, que a rua é a Rua Fasano, é um dos parentes do Hotel Fasano. Antes do Hotel Fasano, à esquerda, tinha o bar-restaurante Alute Alute. Vamos ver. Vocês estão vendo aí, olha. O Marcos aparece no balcão, juntamente com a amante, pediu uma champanhe francesa, que não é barato nesses lugares, e depois o detetive flagrou eles num belo jantar do restaurante e bar Alute Alute. É que ele tava traindo ela, é inegável, né, Lordelo? Isso aí tem provas incontestáveis, né? Não, tá aí, não tem como esconder. Grande parcela do porquê o pessoal meio que inocentou ela depois, porque entrou numa outra vertente, né? O pessoal caiu muito em cima falando que talvez, eu não sei, a gente vai cair mais sobre como que era o comportamento dele, mas ela poderia se tornar uma possível vítima. Então foi defesa. Isso eu estou muito curioso para fazer, Lordelo. Eu sei que você ainda vai escrever um pouco mais do caso pra gente, mas eu cresci
meio que com a mídia, principalmente, demonizando a atitude dela. Então eu cresci como se a Elise fosse realmente Mas isso uma tá assassina mudando cruel. e com o filme que vai passar agora na Netflix parece que vai mudar. Então o que acontece? Ela foi no restaurante, ele foi com a amante que ele estava pagando para aquele fim de semana, e na realidade ele não pagou. Daqui a pouco eu vou explorar mais isso, mas ele não foi simplesmente um encontro de fim de semana. Já havia meses que ele estava interessado nessa garota de programa que era morena, porque Elisa era loira. Agora ele estava com uma morena. E o que aconteceu? Ela estava hospedada num hotel de luxo, que é o Hotel Mercury, que fica na Vila Olímpia. Ou seja, ele pegou ela no hotel, levou para a Lute a Lute e depois voltaram para o Hotel Mercury, onde ele passou a noite. Nós temos mais imagens. Tudo isso, o detetive com muita habilidade, dentro do Alute a Lute, ó. E o Marcos Matsunaga não percebeu nada, detetive Alan. A amante se divertindo, comendo do bom e do melhor, champanhe francês, olha lá, champanhe francesa. Bom, e aí o que aconteceu? O detetive, quando eles perceberam que o Marcos ia pagar a conta, ele saiu antes, pagou a conta antes, para flagrar ele saindo do Alute a Lute ali pertinho do Hotel Fasano. Vamos ver. Olha lá, tá esperando o carro, detetive Alan. Olha o horário, olha, 22h45. Olha lá. Bom, vamos lá. No final do dia, o que aconteceu? Aquela noite, um monte de material. Ele acabou editando coisas que não precisava e ele, no dia seguinte, ele faz um relatório para Elise Matsunaga, que estava lá na cidade de Chopinzinho. Vamos ver esse relatório. O relatório por escrito, o horário que a gente chegou, dá uma tomadinha do endereço, a hora que a pessoa está saindo no trânsito. Bom, detetive Alan, você que também é detetive, você já trabalhou nesses casos de infidelidade de casais ou não? Ornella, como você sabe, né, a gente acaba utilizando mais toda essa questão investigativa para o canal, né? A gente não acaba trabalhando muito para casa para fora assim, então não desconheço, não é um ramo. Detetive Alan tá escondendo o jogo, mas tudo bem. Futo, ele tem. Quando o detetive faz contrato para você trabalhar, tem um contrato de confidencialidade. Só que esse detetive, como no final o cliente morreu, a Elise Matsunaga, veja o que aconteceu, ele foi parar na polícia. E aí o que aconteceu? Elise recebe tudo isso através do WhatsApp. E aí ela resolve, brava, chateada, pois ela percebeu que essa garota de programa morena não era apenas uma mulher de final de semana, ou seja, era a nova namorada do seu marido. E aí o que acontece? Dia 19 de maio de 2002, ela volta para São Paulo. De avião, pousa com o seu avião no aeroporto de Congonhas e ela foi recebida. Por quem que foi buscá-la no aeroporto? Pelo seu marido. O Marcos pega a Elise em Congonhas, volta para o apartamento de luxo que eles tinham na rua Carlos Weber, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, e às 18h30 pegam o elevador. Marcos Matsunaga, Elise Matsunaga, a filha do casal e a babá, que era uma babá contratada. Vamos ver as imagens. Tá lá, ó. Essas são as imagens pouco antes da morte de Marcos Matsunaga. Em tese, tudo bem. Em tese, tudo ok. Em tese, uma família feliz. A mãe da família, a mãe da menina, foi para Chopinzinho, voltou, mas ela estava brava. Ela estava brava. Ela pega a menina, ela sobe na cobertura, ela faz o quê? Ela deixa a menina no quarto e aí ela dispensou a babá. A babá foi embora entre 18h30 e 19h30, mais ou menos.
encerrou o período de trabalho e ela foi embora. Quem que ficou nesse apartamento, os 2 andares, quase 600 metros quadrados, quem que ficou? A filha pequena, num quarto, e eles na sala. Marcos Matsunaga e Elise Matsunaga. Só que a Elise estava com fome e o Marcos resolveu pedir uma pizza. Aquela região da Vila Leopoldina tem muitas pizzarias, por sinal, tem uma pizzaria de um italiano pertinho lá da casa que eu frequento. Eu gosto muito de uma pizza que é feita lá, uma pizza bem italiana. Bom, a pizza chega na portaria do condomínio e às 19h30, Marcos Matsunaga desce sozinho no elevador, muito tranquilo nessas imagens. Dá uma olhada, detetive. Ele não sabia, olha que coisa impressionante, ele não sabia que estava prestes a ser morto. Ele desce, ele vai até a portaria, paga pela pizza, recebe a pizza e ele sobe novamente para o elevador. Nós temos imagem dele subindo agora com o elevador. São momentos antes do assassinato, aonde ele recebeu um tiro na cabeça. E aí, olha, ele está subindo com a pizza. Olha a pizza lá, ó. Comprou a pizza, passou o fim de semana com a amante, subiu com a pizza para comer a pizza. Bom, o que aconteceu? Depois das 19h30 que chegou a pizza, Elise começou a dizer para ele o seguinte: olha, eu contratei um detetive. Ele falou: o quê? O que você está dizendo? Eu contratei um detetive. Esse detetive seguiu você o final de semana inteiro. Ele falou: o quê? Você usou o meu dinheiro para me seguir? E jogou na mesa, detetive Alan, documentos que seriam as provas da traição. Fora do confronto ali, né? Houve um confronto. Porque ela queria dizer abertamente: você está me traindo com uma garota de programa. E aí, é uma frase que a Elise disse no DHPP, que o Marcos Quitano ficou muito bravo e disse para ela o seguinte: vou te mandar de volta para o lixo de onde você veio. Então imagina, os dois de pés, ali, né? Uma discussão e teria ocorrido ataque verbal. Mas eu tenho que alertar o meu público que o Marcos Quitano nunca pôde ser ouvido no DHPP porque ele foi assassinado. Tudo isso que nós estamos narrando agora em matéria de fala é o que ela disse. E ela tinha um bom advogado na época. Entendeu? Bom, ela afirmou também que ela ia pedir o divórcio. E ele, dizendo: pô, eu sou presidente de empresa, você é garota de programa, você vai ficar sem nada, você vai ficar até sem a sua filha. Então ele começou a se colocar e falou: se você quiser o divórcio, você vai sair perdendo. Vamos ver um pouquinho do que ela falou. Falou que era para ir embora com a minha família de era para deixar a filha dele aqui. Então vamos lá. Isso foi ela falando no dia da reconstituição lá no apartamento que a gente acompanhou. Mas vamos lá. O Marcos, é claro, ficou furioso. Teria xingado a Elise, é a versão dela, e ironizou que ela tinha o passado de garota de programa. Vamos ver o que ela falou no dia da reconstituição dentro do próprio apartamento. O advogado falando. Né? Uma briga, né? Uma discussão entre eles. Agora o advogado, tapa desferido, e a questão foi se desenrolando naquela seara até o momento do tiro. Bom, esse é o advogado que foi contratado. Eu, por sinal, conheci um bom advogado criminalista, fez um bom trabalho, porque Elise poderia ter pego uma pena até mais alta, mas, por volta de 19h30, 19h45, Elise estava com uma arma de fogo na mão. Por quê? Porque o Marcos Matsunaga era CAC, ele gostava de armas, ele ia a clube de tiro, ele levava Elise Matsunaga, eles praticavam tiros dois juntos, ou seja, Elise Matsunaga era uma pessoa e é uma pessoa com habilidade com arma de fogo. E o Marcos cometeu um erro que algumas pessoas que têm armas fazem, detetive Alan, eu vou te explicar.
o cara deixava as armas espalhadas em móveis da casa. E isso não deve fazer. Quem tem arma de fogo, você deve ter um cofre, ou você deve comprar existem caixas de aço que você tem... As maletas, né? Maletas, para você guardar. E o que aconteceu? Naquele auge da discussão, e ela alega que ele era muito forte, e ela alega que ele era um cara que poderia se tornar violento, ela pega uma arma de fogo e teria o que apontado para ele. E ali começou o quê? Uma discussão. Vamos ver. Pum. Eu tirei porque ele estava vindo para cima. Olha lá, esse ponto é fundamental, pouca gente tem. Dá para a gente repetir, detetive Alan? Porque é uma frase que ela coloca que você talvez não... você talvez veja isso no filme amanhã, mas de uma forma mais romantizada. Vamos ver. Essa frase ela é muito importante. Eu tirei porque ele estava vindo para cima. Bom, quando ela fala isso, em tese, né, ela alega, ele estava vindo para cima. Bom, nós entrevistamos o psiquiatra forense muito famoso aqui em São Paulo e no Brasil, Dr. Guido Palomba. Nós temos esse vídeo, doutor detetive Alan. Vamos ver. Eu perguntei para o Dr. Guido Palomba o seguinte, se ele acha, porque o Dr. Guido Palomba conheceu esse inquérito, ele participou desse processo, e eu fiz essa pergunta para o Dr. Guido, falei, Dr. Guido, o senhor acha que Elise Matsunaga agiu sobre forte emoção, ou o senhor acha que ela matou de forma premeditada? Vamos ver o que o Dr. Guido Palomba, psiquiatra forense, disse. Quanto a ter agido sob forte emoção, absolutamente não. Ao contrário, ela é de uma frieza extraordinária e surpreendente, que eu posso contar detalhes que eu soube que teve um filme sobre ela. Até me perguntaram se eu assisti. Obviamente que não, porque eu não dou a liberdade poética para um filme. Eu sou técnico, então eu vejo a realidade. E no filme é liberdade poética que eu não dou. Mas eu fiz algumas perguntas para quem assistiu para ver se aquilo que de fato aconteceu constava do filme. E a resposta foi não. E nessa resposta, nesses detalhes, mostra a personalidade dela absolutamente, vamos pôr assim, gelada. Ela sem sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo, que são 3 itens que depois nós podemos comentar. Bom, Dr. Guido falou da primeira série que falou de Elise. Isso, documentário. O documentário. Agora, amanhã, sai a segunda série, o próprio Dr. Guido falou, da tal romantização. Só que Elise deu mais detalhes do que aconteceu na hora que ela fez o disparo. Vamos ver o que ela falou. Ele estava onde quando aconteceu você realizou esse disparo nele? E depois o que aconteceu? Aí caiu. Bom, ela deu um tiro, ela alegou na polícia que foi uma legítima defesa, que ela ia ser agredida, e depois que ela deu o tiro, inicialmente ela não esquartejou o marido, ela esperou mais ou menos 10 horas para cortar o marido, que na realidade é um tempo que o sangue acaba coagulando, e eu quero que você veja um pouquinho sobre esse relato. Aqui, olha, as imagens que nós conseguimos, pessoal, da reconstituição. Ela dá o tiro, que estava praticamente na sala de jantar, ela espera por algum tempo e ela começa puxando pelos braços, levando o marido até a região de um dos banheiros do apartamento. Tudo isso é a reconstituição e ela conta a versão dela do crime. Tudo isso está no processo, tudo isso está no inquérito. Mas vamos lá. O que aconteceu? Ela espera o sangue coagular, ela leva o corpo do marido para o banheiro e ela secciona o corpo em 6 partes. Cabeça, braços, tórax e as 2 pernas. Tá?
E aí ela começa a colocar todos esses restos mortais em malas que ela tinha de viagem. E o advogado da família do Marcos Kitano Matsunaga, o Dr. Luiz Flávio Gomes, o Durso, que já foi presidente da OAB de São Paulo, que é um dos advogados criminalistas mais renomados de São Paulo, foi contratado pela família da vítima e ele conta como foi o esquartejamento de Elise. Então, de posse de uma faca, o degola. E isto determina a causa-mortes. O laudo estabelece que a causa-mortes foi por asfixia em razão de aspiração do sangue por conta da decapitação. Assim sendo, ela começa a esquartejá-lo, ele ainda estava vivo. Efetivamente, o gesto foi extremo, brutal, monstruoso e ela foi descoberta. Bom, vamos lá. Eu perguntei, e é uma entrevista exclusiva para o Na Cena do Crime, essa entrevista completa está no nosso primeiro vídeo que nós fizemos da história da morte de Marcos Matsunaga, mas eu perguntei para o Dr. Guido Palomba o que será que Elise teria sentido quando ela começou a seccionar partes do corpo do marido. Vamos ver o que o Dr. Guido disse. Bom, eu examinei vários esquartejadores. O que eu posso dizer nessas minhas longas, curtas décadas de exercício ininterrupto de psiquiatria forense, que nenhum esquartejador que eu examinei, nenhum era totalmente normal do ponto de vista mental. Quando eu digo que não era normal, isso não implica em ser louco, doente mental, alienado mental, tá assim rompido totalmente com a realidade. Não, não é isso. Existem perturbações da saúde mental que são próprias daqueles indivíduos que vivem na zona fronteiriça entre a normalidade mental e a doença mental, que são justamente os condutopatas, psicopatas, sociopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que é o caso dela. Por quê? Não são propriamente doentes mentais e não são propriamente normais mentalmente. A diferença desses indivíduos é que esses fronteiriços, como ela, não rompem com a realidade. Ou seja, não é algo de loucura, feito na loucura, na violenta emoção ou na alucinação, no delírio. Não, não rompem com a realidade. Agora, diferem das pessoas normais mentalmente porque são indivíduos que não têm sentimentos superiores, por exemplo, de piedade, de compaixão, de altruísmo. Ou seja, não tem remorso nenhum, é zero remorso, como é o caso dela, zero remorso. É tudo muito egocentrado, só interessa aquilo que interessa para ela. Ou no caso, aquele indivíduo que fica na fronteira, ele só se preocupa com ele. É altamente egoísta, não tem ressonância afetiva com aquilo que faz. Então, no caso dela, o esquartejamento é algo frio, natural, porque uma pessoa normal não esquarteja. Porque o esquartejamento ele vai para além da morte. Não é só a morte naquele momento que matou e pega e vai embora ou esconde o cadáver, etc. O esquartejamento é além da morte. O depoimento dela para o juiz e na delegacia de polícia, quando ela foi perguntada sobre esquartejamento, é de uma frieza absoluta. Ela conta que ela teve dificuldade, conta com frieza, que teve dificuldade para separar, por exemplo, o corpo da cabeça, por causa da coluna, mas com frieza. Uma frieza realmente que só um esquartejador consegue ter, porque é algo para além da morte, é um vilipêndio de cadáver. Então é muito difícil as pessoas, muito difícil não, eu nunca examinei nenhuma pessoa normal que tivesse esquartejado. Lordelo, caso o filme amanhã vá para esse caminho de uma possível isenção de imagem, né, passar aquele pano
que a gente observou no documentário, o que mais me pega é como eles vão fazer para justificar isso, né? A pessoa foi, né, cometeu o que fez por legítima defesa, mas teve esquartejamento depois, teve ainda o trabalho de tentar esconder. Isso foge muito, talvez, de alguém que cometeu um ato ali por uma emoção na hora, né? É por isso que nós estamos trazendo hoje, no começo dessa live, tudo o que aconteceu, para que você, que vai provavelmente assistir o filme da Netflix, possa tirar as suas conclusões. Mas vamos lá. A morte ocorreu no dia 19 de maio de 2012 à noite. Ela espera quase 10 horas para seccionar as partes do corpo do marido. Ela pega os restos mortais do marido e inicialmente coloca em sacos plásticos pretos. Aí ela vai lacrando esses sacos plásticos e coloca o corpo seccionado do marido em malas de viagem, malas grandes. E no dia 20 de maio de 2012, 11 horas da manhã, ela sai toda arrumada, maquiada, cabelo feito, com as malas, mas dentro das malas tinha o corpo do marido morto. Vamos ver essa cena chocante no elevador. Quem poderia imaginar que dentro dessas malas estaria o corpo de Marcos Matsunaga, um homem de 1,91 m de altura, quase 115 quilos. Foi colocado dentro dessas malas. E o que aconteceu? Ela desce o elevador com as malas, que na realidade ela está levando o marido ao assassinato, e depois ela leva essas malas para onde? Para o carro de luxo que ela tinha e coloca as malas no porta-mala do carro. Vamos ver, nós temos essas imagens. Olha lá. Retirou e levou para o carro. Quando ela leva para o carro, o que aconteceu? Ela queria, na verdade, desovar essas malas com o corpo do marido. Mas ela queria, a polícia acredita, que ela queria, detetive Alan, desovar isso muito longe. Uhum. Né? Ela fez um percurso que ela queria sair do estado de São Paulo. Ela queria jogar esses restos mortais em algum local fora de São Paulo. Para quê? Porque para que ela pudesse jogar essas malas inicialmente num matagal e quando o corpo viesse sido localizado em outro estado, talvez a polícia do outro estado não tenha relação com a apuração que estava tendo do desaparecimento do empresário Marcos Matsunaga em São Paulo. E aí o que aconteceu? Ela muda de ideia, não se sabe por quê. Ela não queria ficar circulando, carregando o corpo do marido, até com medo de ser parada pela polícia, alguém desconfiar e abrir a mala. E aí ela acaba entrando numa rodovia próximo à cidade de Cotia, que é pertinho de São Paulo, aonde ela faz a desova das malas. Vamos ver as imagens que nós temos. Foi nesse local, detetive Alan, que ela dispensou as malas. Tá? Essa é uma simulação, né? Essa é uma simulação, ó, onde ela desovou essas malas em Cotia, e aí ela ficou circulando com o carro, circulou e voltou para o apartamento na rua Carlos Weber, aqui na Vila Leopoldina, às 23h50 da noite daquele dia, aonde ela desova. E eu queria trazer para você um pouco sobre isso. A gente tem umas imagens aí, vamos ver. Ela retornando. Depois de todo o serviço feito, detetive Alan, ela voltando às 23h50 ao apartamento, está meio descabelada, você vê que ela mexe para lá, mexe para cá, porque na realidade é uma tensão, né? É uma tensão. Mas a polícia, a família já tinha feito um BO de desaparecimento, o DHPP estava apurando, porque não tem cabimento um executivo de uma empresa sumir daquela maneira, quando alguém acabou encontrando as malas e tinha o corpo de uma pessoa de origem
nipônica, foi feito o exame DNA e constatado que o corpo que estava naquelas malas era o corpo de Marcos Matsunaga. E foi nesse momento que Elise foi colocada sob suspeita pela primeira vez. Vamos ver. Olha lá, a chegada dela no DHPP, essa cena é famosíssima, tá? Aonde ela foi levada para ser ouvida. Bom, nós perguntamos para o Dr. Guido Palomba se Elise tem algum problema psicológico ou até psiquiátrico que levou ela a fazer essa atrocidade. Vamos ver o que o Dr. Guido Palomba disse. Essa sua pergunta é boa, isso tanto faz. Quando a pessoa tem um determinado tipo de personalidade, como é o dela, são personalidades que nascem de certa forma, desenvolvem aquela forma com a qual a pessoa nasceu e vai morrer assim. Então, as terapias não são milagrosas que salvam todos os casais, etc. É uma tentativa que pode dar certo como pode não dar. No caso dela, não deu. Bom, vamos lá. O delegado confrontou ela não teve como escapar, ela cometeu um crime de forma totalmente amadora, o síndico do prédio forneceu para o delegado do DHPP todas as imagens do CFTV do apartamento e aí o delegado, é claro, pediu a prisão temporária e em seguida pediu a prisão preventiva. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Ela chegando, tá? Ela foi detida. Ela passou por todo um processo. E aí, na realidade, quando ela percebeu que as provas eram extremamente fortes, ela passou a confirmar a morte, mas levantando a chamada legítima defesa, eventualmente até uma violenta emoção, que na verdade acabou não funcionando. Bom, a gente resolveu trazer à tona esse caso, por quê? Porque amanhã vai aparecer para todo mundo assistir, muita gente vai assistir porque as pessoas são interessadas nesse caso, e você está sabendo agora da verdade dos fatos, e amanhã nós vamos ter acesso, detetive Alan, se romantizaram mais uma vez ou não. Isso eu quero ver. Levantamos muitos pontos aqui, principalmente depoimentos de especialistas, né, Lordelo? Eu quero ver se, né, a gente aqui está presumindo, se o filme for para a base de inocentar ou acatar o clamor público, né, que muita gente acredita que ela seria a próxima vítima de feminicídio ou algo do tipo. Como eles vão justificar isso? Queria aproveitar que eu estou falando aqui, a gente ainda tem muita coisa na atualidade para falar com vocês. E olha que interessante, você sabe, um dos nossos patrocinadores no canal Na Cena do Crime está aqui, ó. É a maior empresa de monitoramento colaborativo de imagens, a CoSecurity. Só aqui em São Paulo, para você ter uma noção, são 12 mil câmeras particulares que fazem todo esse monitoramento. Quero que você entenda. Nós temos as câmeras públicas e nós temos as câmeras particulares. A pioneira nisso, em câmeras particulares, é a CoSecurity. Você que roda em São Paulo, você que anda em Curitiba, você que está nos assistindo e é do Rio de Janeiro, você verifica esse totem azul com essa luzinha vermelha, são 3 câmeras que são linkadas ao Smart Sampa e a outros sistemas que fazem o quê? Com que as câmeras da CoSecurity reconheçam imagem das pessoas para saber se a pessoa é procurada ou não e reconheça também placa de veículo e de moto para identificar se aquela moto é roubada ou não. Ou seja, câmeras colaborativas particulares e públicas, detetive Alan, é o grande... é a produção de prova e a prisão de criminosos. Olha, você que tem receio no seu bairro, na sua casa, em frente ao seu condomínio, em frente ao seu comércio, em frente à sua empresa,
contrate o serviço da CoSecurity. O preço ele é muito convidativo. Você vai estar protegendo muito, elevando, melhorando o nível de segurança da sua rua, mas sabendo que você tem milhares de câmeras da CoSecurity trabalhando em conjunto. Aconteceu um crime no lugar, o criminoso começa a andar, correr de moto, de carro, de bicicleta, ele é capturado pela CoSecurity. Isso mesmo. Você pode ver que cada vez mais no canal a gente vem trazendo casos reais que, né, pegam ali imagens da CoSecurity, tem se tornado um padrão ali, pelo menos na defesa ali e proteção de São Paulo, né, Lordelo? Então, pessoal, se você é fã do canal, se você quer mais proteção para você, para o seu comércio, escaneie o QR Code. Se você está vendo pelo celular, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês clicarem direto no WhatsApp, falar com eles. Chama lá, fala que veio do Na Cena do Crime. E se você gosta de conteúdo assim também, entra no Instagram deles, né, Lordelo? Eles postam bastante ali, bastante coisa a respeito. Então, bem bacana, pessoal. Não, realmente vale a pena, tá?